Olá, como vão? Espero que muito bem, apesar de todos os des. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Bom Dia Universo e ao canal da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. O meu nome, todos sabem, é Dileni. Hoje é dia 25 de julho de 2025, sexta-feira. O ano está findando. Mundo K. Uma imagem. As 5 etapas da aceitação. Todos os brasileiros teremos que pagar mais impostos para subsidiar as empresas em razão do fiasco da incompetência desse governo. Porque todos os países que se dispuseram sentar à mesa e conversar, negociar, conseguiram fazer bons acordos, inclusive a China. Mas o importante era tirar o Bolsonaro. Tá certo. Olá, meus amigos, preparem-se! Chegou a hora de dar um zoom nos meus produtos sem precisar de óculos nem de lupa. Se você estava esperando o momento certo para se presentear ou encontrar aquele mimo especial, a campainha acabou de tocar. Venham descobrir as novidades que preparei com carinho e prometo que não tem letras miúdas nem prazo de validade, pelo menos na alegria de escolher. Aqui, maravilhoso float anis estrelado. Então, caríssimos, se você busca um ambiente mais leve, sorte no caminho, um toque de intuição para o dia a dia, o incenso float anis estrelado, a escolha perfeita. Acenda e sinta a diferença. Fora aqui do texto, o pessoal da magia, eles gostam muito do anis estrelado. De todas as formas, viu? Anis estrelado é potente. Incenso float, magia da prosperidade. Que tal trazer uma energia renovada para o seu lar ou ambiente de trabalho? O incenso float, magia da prosperidade, é perfeito para isso. Ele ajuda a criar um clima de otimismo e positividade, atraindo boas vibrações e uma sensação de abundância para o dia a dia. É um convite para que as coisas boas fluam com mais leveza. Eu uso muito. E vocês veem que eu tô sempre bem. Podem constatar. Tô sempre bem. Vamos lá? Para onde? Vamos para as pílulas da verdade. Pílula da verdade número 31. A padronização do comportamento quando ser você mesmo se torna um risco.
A máscara da perfeição. Como a masmorra de Moros exige conformidade e suprime a autenticidade. Uma das faces mais perversas do sistema de controle da masmorra de Moros é a imposição de um modelo de comportamento uniforme e inflexível. Por trás dos sorrisos forçados, da linguagem polida e da aparência de evolução constante, esconde-se uma estrutura que desencoraja a autenticidade e pune a individualidade. A valorização da singularidade. O mestre sempre valorizou o ser único. Incentivava seus seguidores a desenvolver seus próprios talentos, a descobrir sua identidade e a expressar a verdade interior com coragem e liberdade. Abro aspas. Parem de discutir os defeitos e comecem a trabalhar nas virtudes. Fecho aspas. Mestre. Trabalhar nas virtudes para ele era um caminho pessoal, não um molde coletivo. A exigência de conformidade. A masmorra de Moros, no entanto, exige que seus membros sigam um código de conduta não escrito, mas amplamente cobrado. Todos devem se vestir de forma semelhante, se expressar da mesma maneira, demonstrar um entusiasmo padronizado e uma positividade artificial. Quem demonstra tristeza, frustração ou dúvidas é visto como em desalinho ou fora da frequência. Eu vou falar sobre mim. Sobre mim eu posso falar, não é? Uma experiência nesse tópico aqui que o Lucas Scherer tão brilhantemente colocou. Isso aqui me pegou bastante, quer ver? Eu quero falar direitinho para depois falar sobre mim, claro, sempre, always, sobre mim. Ok. Todos devem se vestir de forma semelhante, se expressar da mesma maneira, demonstrar um entusiasmo padronizado e uma positividade artificial. Eu vou falar sobre mim. Sobre mim. É o seguinte, o que eu reparava ali na masmorra de Moros? Que as mulheres, elas não podiam colocar um vestido ou uma saia, que seja, a não ser uma aí que anda com a saia aqui, embaixo do peito e lá embaixo no pé, essa estava aprovada. Mas as mulheres, 98% das mulheres ali andavam de calça comprida. 98%. Quando chegava alguém novo, geralmente, e era uma pessoa... Ai, como eu espero... Nossa, digam se é ruim, sou sim. Quando chegava uma mulher da macroesfera com vestido, nada decotado, nada, mas com vestido acinturado, geralmente elas tinham um corpo bonito, porque ali dentro só tinha baranga, inclusive eu, que me deixei embarangar, as outras ficavam em cima. Tanto que você não vê mulher bonita nesse lugar. Não vê. Porque as bonitas, quando elas veem que elas têm que começar a se mutilar, elas são mais espertas, elas vão embora. Nem fica. Então, todas aí andam de calça comprida, todas andam de cabelo curto. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. E eu também entrei nesse padrãozinho, porque teve uma época que eu tinha um cabelo desse tamanho, com progressiva, mas eu sempre tive cabelo comprido, e para eu ser aceita nessa célula do mal, eu cortei o cabelinho aqui, ó. Eu não passei de patamar, e aí eu peguei, não quis mais saber, eu cortei o cabelo aqui.
Eu fiz isso, eu andava de calça comprida, camisa larga, tudo que te tirasse da feminilidade. A mulher na masmorra de Mouros, ela não pode ser feminina. Não, não pode. É só olhar o entorno. Só olhar. Não estou falando nenhuma bobagem. Eu acredito que continua o mesmo padrão. Outro ponto, você tinha que demonstrar uma alegria que às vezes você não tinha. Porque você ostentava um plástico colorido no peito e quem tinha aquele plástico colorido no peito não podia reclamar de nada. Então você ficava sublimando os seus problemas. E o que eu vi acontecer? Várias pessoas desenvolveram desarmonia celular e foram dissociadas porque elas mostravam uma vida que elas não tinham, uma alegria que elas não tinham, porque elas também passavam por desafios. Isso acontecia. Acho que agora não acontece mais, não é? Todo mundo resolvido. Acontecia isso, e eu presenciei muito isso no balcão, tanto com as pessoas do lado de fora, quanto com quem estava por dentro do balcão. Tá lá em cima. A pandeireira, às vezes ela chegava arrebentada, cansada, porque estava trabalhando até 2 da manhã, arrebentada, mas estava sempre sem acender o incenso da prosperidade. Lá ela acendia esse aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar e mostrar para vocês. Tava com saudades. Ela acendia esse aqui, ó, o safrão, para limpar. Um excelente incenso de limpeza. Depois falamos mais sobre ele. Então, é isso aqui que o Lucas Scherer escreveu, um entusiasmo padronizado. Experimenta, você jovem, mulher, colocar um vestido e passar ali no meio daquele lugar que é um lugar de metro quadrado que mais tem gente ruim do lado do Rio Pinheiros. Faz isso. Nossa Senhora, acabam com você. Experimenta deixar o cabelo crescer. Imagina! Com os homens acontecia também, mas não era tão perceptível como era com a mulher. E eu, para ser aceita, também procurei entrar nesse padrão. A única coisa que não conseguiam mexer comigo era com relação ao meu humor, porque se eu estava bem, você sabia, se eu não estava bem, você também sabia, certo? Certo. Vamos continuando aqui o texto maravilhoso do Lucas Scherer. Vamos lá. A máscara da perfeição. A consequência direta é uma cultura da aparência perfeita. Repetirei. A consequência direta é uma cultura da aparência perfeita. Membros se sentem forçados a representar uma personagem. Olha aqui o que ele descreveu, praticamente o que eu falei acima. Sempre sorrindo, mesmo quando estão exaustos. A pandeireira, por exemplo. A pandeireira. Sempre em missão, mesmo quando sentem vontade de sair correndo. Quantos? Nossa! Sempre dizendo sim, está tudo ótimo. Sim, está tudo ótimo. Mesmo quando o peito está sufocado. Essa máscara usada em nome da evolução não revela a força interior, esconde um medo de ser rejeitado por ser autêntico. Eu vou dar um outro testemunho. É um testemunho. Eu frequentei a masmorra de Mouros, num lugar aí, nem vou ficar falando, porque senão vão associar, e tinha lá uma roxinho barrinha de chocolate. Eu não passava de patamar. Então ela vivia, ai, não desiste, ai, é tudo maravilhoso, ai, porque não sei o que, porque não sei o que lá, blá, 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 blá. Bom, os anos se passaram, eu desintoxiquei, enfim,
Aí eu soube que essa que ficava, MBM, morreu com a célula desarmônica, dissociou. Eu falei, como assim? A mulher vivia blá, 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 blá. Pois é, ela teve desarmonia celular e foi dissociada pela desarmonia celular. Eu fiquei em choque, porque era uma dessas do sorriso fácil. Mas a vida dela, ela passava até necessidade. E nunca falou nada para ninguém, porque ela tinha lá, e tinha esperança de ser uma canarinha, então você tinha que mostrar, além de trabalho, que você era ótima, maravilhosa. Enfim, isso aí é uma fábrica de desarmonias celular em grande escala. Tô mentindo? É isso. Vamos continuando aqui o texto do Lucas Schaefer. A destruição do eu. Prestem atenção. A masmorra de Moros, ao impor, coisa vai feder. E falo feder com todos os R's. Vocês não entenderam. Uma hora eu explico para vocês. Tá bem? Impor. Um padrão comportamental rígido aniquila a individualidade de seus membros. A liberdade de ser quem se é dá lugar à obrigação de parecer o que o sistema espera. Pessoal, prestem atenção, eu vou retornar. A masmorra de Moros, ao impor um padrão comportamental rígido, aniquila a individualidade de seus membros. A liberdade de ser quem é se dá lugar à obrigação de parecer o que o sistema espera. A espontaneidade vira risco. A vulnerabilidade vira fraqueza. A autenticidade vira motivo de exclusão. A masmorra de Moros prega que, abro aspas, se conseguir treinar suas mentes e fazê-los ver a grandiosidade do todo, se conseguir promover a ligação de suas mentes ao todo, vocês viverão em integração cósmica, integração cósmica, fecho aspas. Mas, na prática, sufoca a diversidade que torna essa integração cósmica impossível. Analisem o texto do Lucas Schaefer. Analisem. Vamos lá. A escolha fundamental. Cada refém precisa agora decidir quem quer ser dentro ou fora da masmorra de Moros. Número 1, o caminho da conformidade. Repetir comportamentos esperados, fingir felicidade e evolução, abrir mão da autenticidade para ser aceito. Falarei sobre mim. Eu já contei para vocês que eu trabalhava naquele lugar que atendia telefone e eu era a única naquele patamar que eu estava que estava no meio ali das coloridas. E tinha uma lá que ela debochava de mim, que ela dizia que eu não tinha tela mental. Porque eu tinha problema de perder apartamento, de não ter emprego, barará. Ela falava, você não tem tela mental. Com o passar dos anos, porque ali tudo são anos. Eu já tinha me desintoxicado dali, desligado, eu soube que ela pegou uma doença horrível no cérebro, não sei nem como está hoje, e que ela tinha uma dívida enorme por não pagar condomínio. Mas estava ali, todo dia esperando sobrar uma vaga para ser efetivada.
Outra que eu soube há um tempo atrás, uma amiga nossa, ficou com dó dela, porque ela falou que ela precisava de 15 mil reais para pagar o condomínio. E, gente, eu tô falando de 2 décadas atrás. Precisava de 15 mil reais para pagar o condomínio. Porque essa amiga, que é minha amiga, sabia que ela tinha essa dívida de condomínio, certo? Certo. Com licença. Aí essa amiga rica, me emprestou dinheiro para ela pagar o condomínio. Aí ela começou a perceber isso naquele lugar do mal, do lado do Rio Pinheiros, porque ali é pesado. Ela começou a perceber que essa aí desarmônica, que falava que eu não tinha tela, começou a andar com roupas diferentes, com semijoias, começou a fazer todas as refeições dela no restaurante, que era um preço razoável, não era barato, mas aí ela, como não, quanto você pagou? Ela falou que pagou, mas não pagou, e não pagou a amiga. Ali é o lugar do golpe, hein? Aquele lugar ali é o lugar do golpe, a Masmorra Central. Masmorra de Mouros Central, fuja, vai para as outras, já que você quer ficar aí, perdendo os melhores anos da sua vida. Ela não pagou o condomínio e não pagou a amiga que emprestou o dinheiro. Há 20 anos atrás foi 15 mil reais. Pois é, os antigos e meus amigos que quiserem saber quem é, eu conto, só me perguntar. Mas vamos repetir aqui, eu vou repetir. Vou repetir? Não, vou pro caminho 2. Caminho 2, outra escolha que você pode ter. O caminho da autenticidade. Viver com verdade mesmo quando isso incomoda. Honrar sua individualidade como expressão legítima da força. Ter coragem de não caber onde a alma não floresce. Gente, a alma não floresce, vai embora. Aqui, apesar de tudo, a minha alma floresce, então eu estarei aqui toda semana, quer você queira, quer não queira. Estarei. Qual versão de você mesmo você escolherá? Qual versão de você mesmo você escolherá preservar? Coisa vai feder. E falo feder com todos os R's. Não estou entendendo. Uma hora eu falo. Mas é sério, qual versão de você mesmo você escolherá preservar? Gente, a vida é uma só. Essa aqui, ela não volta mais. Hashtag Pílulas da Verdade número 31. Hashtag Máscara da Perfeição. Hashtag Autenticidade ou Conformidade. Nossa. Bom, vamos lá. Vamos para o que causa o caos dentro do quarto escuro da Masmorra de Mouros. O que causa o caos dentro da masmorra escura do quarto, dentro do quarto escuro da Masmorra de Mouros? Sim, a masmorra também é escura, claro. Então, o que causa o caos? A minha opinião. Quem disse? Quem disse? Porque eu tenho tanta segurança em dizer isso. Quem disse? A girafa com sinal de Wi-Fi fraco. Cuti. Foi ela que disse. Para mim. Não contou para ninguém, não. Disse para mim. Vamos lá. Minha opinião. A sutil arte de ser você mesmo. Desde que seja o você mesmo aprovado. Meus caros, o texto
do Lucas Scherer, nos apresenta um cenário bastante peculiar, onde a autenticidade se tornou uma espécie de especiaria rara, quase um artigo de luxo que poucos ousam exibir. Aparentemente, a tal Masmorra de Moros, nome que, confesso, tem um certo charme dramático, parece ter um manual de comportamento tão rígido que faria até um general de bigode arrepiar os cabelos. A ironia, meus amigos, é que enquanto se prega a grandeza do todo e a integração cósmica, o que se vê é uma padronização que aniquila qualquer vestígio de individualidade. É como tentar. A coisa vai feder. E falo feder com todos os R's. Montar um quebra-cabeça com peças idênticas. O resultado, no mínimo, será monótono. Claro. Sorrisos em missão. Positividade de prateleira. E uma aversão quase alérgica à tristeza ou à dúvida. Francamente, parece mais uma peça teatral de longuíssima duração, onde todos são obrigados a interpretar o mesmo papel. MBM, MBM. Aí você vê a vida da pessoa, Nossa Senhora, você não quer nem perto, porque pode pegar de tanta desgraça. Continuando aqui, o que causa o caos? O que causa o caos? A minha opinião. Quem disse? Ela disse. Ela. Pra mim. Na minha cara. Fala que é mentira. Não, né? Melhor. Vamos lá. No fim das contas, a escolha que nos é apresentada é entre ser um clone aprimorado ou ter a audácia de ser a versão original, com todos os seus supostos defeitos e virtudes. Convenhamos, para quem já passou dos 50, a essa altura do campeonato, a paciência para máscaras costuma ser inversamente proporcional à sabedoria acumulada. Claro. E convenhamos, uma vida sem umas boas e autênticas rugas de preocupação ou de tanto rir, que graça teria? Você não pode rir, você não pode ser você mesmo. Você não pode tomar um café em paz, dar uma risada com um amigo. Que alguém já vem atrás de você. Escuta, você está rindo do quê? Não posso dar mais detalhes, senão entrego a fonte. Pelo visto, a Masmorra de Moros parece ter um talento especial para transformar almas vibrantes em meras cópias carbono. Não é mesmo? Nossa. Fica aqui atrás, por favor. Mas vamos lá. Agora, um momento especial com um cheirinho de calmaria. Meus queridos amigos, preparem-se novamente. Antes de seguirmos nossa conversa, quero aproveitar para apresentar algo que vai trazer uma dose extra de calma e bem-estar. A Porosa tá precisando, porque a casa dela vai cair. Uma dose extra de calma e bem-estar para o seu dia a dia. Chegou a hora de conhecermos o incenso, que é um verdadeiro
abraço perfumado, de fato, incenso Goloka lavanda, acalma em forma de aroma. Pessoal, aproveitem. Meus amigos, para quem busca um momento de paz e relaxamento, o incenso Goloka de lavanda é um convite irrecusável. Conhecido por suas propriedades que acalmam a mente e o corpo, ele ajuda a afastar o estresse e a ansiedade do dia a dia. É perfeito para quem busca noites mais tranquilas e um ambiente de pura serenidade. Tá precisando, hein, Porosa? Tá precisando, porque se teu ex-amigo e meu amigo tem muito a falar. Mas olha, até o que ele não queria expor. Vamos lá. Acenda o Goloka lavanda e sinta a paz que ele traz. A Porosa, que é a biscoiteira do CEO do Apocalipse, não perde por esperar. Vamos lá, continuando. Para onde nós vamos? Pílula extra, Masmorra de Moros. Lucas Scherer, onde a pílula extra vira defesa criminal, diretores em apuros e a contabilidade criativa. A questão central que permeia é a utilização de mais de R$1 milhão da Masmorra de Moros para custear a defesa criminal de seus diretores e conselheiros, mesmo que em fase de delegacia. Posso afirmar. Quem afirma? Ele, Lucas Scherer, categoricamente que tal prática é, em regra, ilegal e configura um grave abuso da personalidade jurídica, com severas consequências para os envolvidos. Número 1, a natureza jurídica da associação e o desvirtuamento de finalidade. Uma associação, por definição legal, Código Civil, é uma pessoa jurídica de direito privado que se constitui para a consecução de fins não econômicos. Isso significa que todo o seu patrimônio e as receitas geradas devem ser integralmente aplicados na realização de seus objetivos sociais estatutariamente definidos, sem distribuição de lucros ou vantagens a seus membros. No caso da Masmorra de Moros, há um claro indício de desvirtuamento de sua finalidade. Embora se declare sem fins lucrativos e por isso busque isenção tributária, inclusive alterando seu CNAE para atividades de associações de defesa de direitos sociais, a realidade apontada é a de uma entidade que opera como uma verdadeira empresa, com venda sistemática de cursos. Essa prática, que sempre existiu desde a época do mestre, mas que antes era tributada, agora se disfarça sob a rúbrica de taxa de admissão das suas atividades. A lucratividade é expressiva com cursos online e telepresenciais, gerando lucro para a Masmorra de Moros e a fundação no exterior, sem repasse para sedes locais ou pagamento à família do mestre, além de se valer de trabalho voluntário como critério para a progressão nos cursos, o que otimiza ainda mais seus ganhos. Essa discrepância entre a finalidade declarada e a atividade exercida é o primeiro e fundamental pilar para a responsabilização. Número 2, o abuso da personalidade jurídica.
desvio de finalidade e confusão patrimonial. O cerne da ilegalidade na utilização dos recursos da associação para a defesa pessoal reside no abuso da personalidade jurídica, instituto previsto no artigo 50 do Código Civil. Este artigo permite que o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, desconsidere a personalidade jurídica para que os efeitos de certas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos diretores ou sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O abuso se manifesta principalmente por desvio de finalidade, artigo 50, parágrafo 1º do Código Civil. É a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. No contexto da masmorra de Moros, isso se evidencia pela venda de cursos disfarçada de taxa de admissão. Um forte indício de que a entidade está sendo usada para fins comerciais e não sociais, visando a isenção tributária. Alô, alô, MP! Repetirei para o MP. Venda de curso disfarçada de taxa de admissão. Um forte indício de que a entidade está sendo usada para fins comerciais e não sociais, visando a isenção tributária. Alô, alô, MP! Custeio de defesas criminais pessoais. Pessoal, atenção! O uso de mais de R$1 milhão da associação para defender diretores em processos criminais que apuram condutas pessoais como supostas e possíveis evasão fiscal, sonegação, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e perseguição. Supostas e possíveis. É um claro desvio de finalidade. Os recursos da associação devem ser empregados em seus objetivos sociais e não para cobrir despesas decorrentes de supostas e possíveis condutas criminosas de seus administradores. Confusão patrimonial, artigo 50, parágrafo 2º do Código Civil. Caracteriza-se pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus administradores. O pagamento de despesas pessoais dos diretores com recursos da associação é um exemplo clássico de confusão patrimonial, pois o patrimônio da entidade está sendo usado para cobrir obrigações que deveriam ser de responsabilidade exclusiva das pessoas físicas. Número 3. As consequências legais para os administradores. A jurisprudência brasileira é robusta e consiste ao aplicar a desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso, mesmo em associações sem fins lucrativos. As consequências para os diretores podem ser severas. Responsabilização patrimonial pessoal. Os bens particulares dos diretores podem ser alcançados para satisfazer as obrigações da associação e os prejuízos causados. A justiça não permite que a ficção da pessoa jurídica seja um escudo para atos ilícitos e desonestos. Obrigação de ressarcir danos.
os diretores serão obrigados a ressarcir a associação e ou terceiros por prejuízos decorrentes de sua má gestão, atos ilícitos ou fraudulentos praticados em nome da entidade. Responsabilidade criminal. As condutas de desvio de finalidade e confusão patrimonial podem configurar crimes como apropriação indébita, gestão fraudulenta, sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A petição inicial já menciona indícios de crimes contra a pessoa. Por exemplo, perseguição, stalking, difamação, injúria, constrangimento ilegal, crimes financeiros, evasão de divisas, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e crimes contra o patrimônio, apropriação indébita e estelionato. Perda da isenção fiscal. Se comprovada a prática de atividades lucrativas e o desvio de finalidade, a Masmorra de Mouros pode perder sua condição de entidade sem fins lucrativos e ser tributada retroativamente, com a aplicação de multas e juros que podem chegar a 6 vezes o valor sonegado. Dissolução da associação. Em casos extremos de desvio de finalidade e má gestão, a associação pode ser judicialmente dissolvida, conforme precedentes que tratam da aplicação irregular de recursos. TJDF-AP 07-027-62 03 2019 807 0004. Conclusão. A conduta de utilizar recursos de uma associação que se declara sem fins lucrativos para custear a defesa criminal pessoal de seus diretores em um contexto de desvio de finalidade e confusão patrimonial é ilegal e eticamente reprovável. A legislação e a jurisprudência brasileira oferecem mecanismos robustos, como a desconsideração da personalidade jurídica, para responsabilizar pessoalmente os diretores e conselheiros que se valem da entidade para fins ilícitos e enriquecimento indevido, lesando não apenas a Masmorra de Mouros, mas também seus membros e a sociedade. Não paga imposto, não paga imposto. Lesa a sociedade, não paga imposto, gente. Não paga imposto. Tá lesando a sociedade. Usa do dinheiro que eles têm lá disponível para ficar se defendendo. E por falar em ficar se defendendo, por favor, faça uma doação. Porque 10 processos e tá vindo outro por aí. Com a fauna inteira. A fauna inteira resolveu me processar. A fauna inteira. Então, por favor. Porque se não fosse a minha coragem, nada disso estaria acontecendo. Então, considere a possibilidade de você contribuir para que eu possa pagar aos advogados. Eu não estou pedindo porque eu vou pagar processos que eu perdi. Não. É para pagar o meu corpo jurídico. Então, por gentileza, comprem da loja. Ou considere fazer uma doação, porque isso aqui é um trabalho e dá trabalho.
Continuando o texto de quem? Do Lucas Scherer, que até hoje eles não descobriram quem é. Vamos lá. A justiça busca garantir que aqueles que se beneficiam de atos fraudulentos e desvios de finalidade sejam responsabilizados por seus atos, independentemente da complexidade da estrutura jurídica utilizada. Ok? Vamos lá. Hashtags do Lucas Scherer. Hashtag masmorra de Mouros. Hashtag desvio de finalidade. Hashtag justiça financeira. Hashtag pílula extra. E a maior hashtag, a mais importante, hashtag paga o advogado aí, ovoide. Claro! Vocês que estão pagando. Eu venho aqui e peço, certo? Eles vão lá tirando caixinha. Isso aqui, se for considerado, e haverá investigação, é mais um suposto e possível pecado daqueles que falam em nome da fraternidade branca. Não é CEO da desgraça. Puxado, hein? Vamos lá. O que causa o caos entre os macacos negros. Vamos lá. Daí. O que causa o caos. Vem cá, filho. Vem aqui. O que causa o caos. Pose para a foto. O pastor me copia, vou copiar ele também. O que causa o caos entre os macacos negros da masmorra de Mouros? O que causa o caos? A minha opinião. Claro. Quem disse? Quem disse? Peraí, não se empolga. A girafa com sinal de Wi-Fi fraco e a sua insignificância de um escritor de cartas em tempos de internet. Ou seja, não serve para nada. A não ser para ficar me perseguindo, claro. Porque me ama, claro. Não posso falar nada ainda, mas eu falarei. Pose para a foto? Não, ela já saiu muito. Essa aqui tá boa. Aquela que eu tirei antes, assim. Vamos lá. O que causa o caos? Mas antes, pessoal, do que causa o caos? Olha, eu fiz uma promoção na loja de incensos, principalmente do Padmini. Se vocês puderem me ajudar, eu não tenho a menor vergonha de vir aqui pedir para vocês. Não tenho mesmo, tá? Não tenho a menor vergonha. Então, se vocês puderem me ajudar, porque eu tenho uma despesa enorme com advogados, e se não fosse a minha coragem, nada disso estaria acontecendo. Vocês ainda estariam no deserto por mais 40 anos comendo areia. Só que aí vocês estariam sustentando os descendentes deles. Não é? Porque virou familiar, não é verdade? Então, por gentileza, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir. Tem uma promoção na loja, vocês, por favor, entrem lá. Aos amigos que compraram esses dias, muito obrigada. A você que me ajuda a pagar os advogados, você sabe bem com quem eu estou falando, muito obrigada. Que as forças continuem te abençoando e te abastecendo.
E vamos para o que causa o caos. Vou ficar aqui com o macaco negro. Porque de magos esses caras não tem nada, né? Vamos lá. Uma imagem. Como descobrir quem está falando a verdade? É fácil. Quem tenta calar os outros à força está mentindo. Sabe qual que é a intenção deles? Me calar. Carta D. Vamos juntos? Princípios. Fidelidade, amizade, responsabilidade, paciência, prudência, modéstia, fortaleza, temperança, respeito, humildade. Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com H minúsculo e um meio digno se faz com homens com H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos e, dado esse respeito que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos, em todas as suas manifestações.
As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios. E por isso não agredimos os que nos contrariam. Simplesmente retiramos-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. 1980, mestre. Segura. 1 milhão. Até a próxima semana.